Olá, mais uma edição do Cinejornal começando e hoje o nosso programa é dedicado ao ator Rodrigo Santoro. Meticuloso, sensível e sempre muito comprometido com seu trabalho, o Rodrigo dividiu comigo alguns pensamentos sobre os mais de 30 anos da sua carreira, sobre a fase potente do cinema brasileiro e também sobre novos projetos, claro. A senhora não devia estar na colônia, não? Falta menos de uma semana. Parte é sua. Minha mãe ainda não conseguiu. É um prazer gigante conversar com Rodrigo Santoro em 2025, o ano no qual ele completa 50 anos de vida, mais de 30 anos de carreira, assim, e grande parte desse tempo dedicado ao cinema brasileiro. Queria que você me falasse desse momento, desse ano, no qual você, enfim, elabora tantas coisas que aconteceram na sua vida ao longo desse tempo. Então, Simone, eu estou justamente elaborando tudo, a passagem do tempo, o que eu fiz na minha carreira até hoje. É o momento que o nosso cinema está vivendo, né? E com diversas demonstrações potentes, desde o Ainda Estou Aqui. É um momento, talvez uma das fases mais potentes, né, do nosso audiovisual. O que mais me emociona, para te falar a verdade, é a relação com o público. É saber que o público voltou aí ao cinema, é saber que o público brasileiro está orgulhoso das produções nacionais, está torcendo, né? É ver o brasileiro torcendo pelo Brasil. Não falando mal do Brasil, e sim, né, entendendo que a gente tem muito potencial, que o nosso país é incrível, que a gente merece ser descoberto em toda a nossa diversidade cultural. O cinema brasileiro sempre resistiu, ele sempre esteve, mesmo com os altos e baixos, com a falta de incentivo, a força do nosso cinema é impressionante mesmo, assim. Mas eu acho que ele vem buscando a sua própria identidade ao longo dos anos e agora as coisas estão realmente mais alinhadas, a gente tem mais reconhecimento, a gente tem filmes que estão, né, sendo reconhecidos nos principais festivais, né? A gente teve em Cannes, em Veneza, agora em Berlim, no Oscar. Então, assim, é um momento incrível. Desde O Bicho de Sete Cabeças, em 2000, foi lançado em 2000 com a Laís Bodansky, também uma estreante na época, você estreando também no cinema. A gente percebe que você trabalhou com os principais diretores brasileiros, né? Walter Salles, Hector Babenco, enfim, tantos outros diretores, agora mais recentemente com Fernando Meirelles também, com Daniel Rezende, Gabriel Mascaro com O Último Azul. O cinema independente autoral inaugurou a minha jornada no cinema, que é O Bicho de Sete Cabeças. O Gabriel já é um diretor que, desde que eu vi o Boi Neon, eu fiquei muito impressionado, a gente se conheceu, eu falei da minha admiração e a gente ficou vamos tentar encontrar alguma coisa para fazer juntos. Um dia ele me ligou e falou, olha, eu escrevi uma participação afetiva para você nesse filme, eu li, achei lindo. E tem muito a ver com o meu DNA, tem muito a ver com o cinema que eu acredito. Eu continuo acreditando no cinema independente, autoral, desde Bicho de Sete Cabeças. Muita gente fala da carreira nos Estados Unidos, dos filmes em Hollywood, e se você realmente parar para olhar, eu continuo fazendo filmes independentes e faço filmes maiores, o que é chamado de mainstream, né, os mais comerciais. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua razão, cada um me ensina uma coisa, mas eu continuo apaixonado pelas grandes histórias, pelos grandes autores, e o Gabriel é um deles. Além disso, me interessa muito o tema do filme, né, que fala de como a nossa sociedade olha para o idoso, né, para a passagem da idade, né, o idoso sempre visto como ele tem um resto de vida, ele não produz mais, né? A gente vive numa sociedade que é orientada pela produtividade, que a gente mede o ser humano pela performance. Mas, seu Daniel, o que é que eu vou fazer em casa sem trabalho?
senhora não tem nenhuma vontade, não? Vontade? Alguma coisa que a senhora nunca fez na vida? Aproveite. A hora é agora, né? Tem, Neto? E agora também celebrando esse 2025 com projetos sendo lançados, né, de cinema. Um deles é A Corrida dos Bichos, do Fernando Meirelles, que eu imagino que era um diretor que você já queria há muito tempo trabalhar. Olha, minha história com o Fernando é longa. Vou tentar resumir, mas eu conheci o Fernando há muitos anos atrás, quando Carlos Manga nos colocou juntos para fazer. Ele comprou o direito do Mar Morto, do Jorge Amado, ia ser uma minissérie na Globo. Fernando ia dirigir e eu ia fazer o Guma, que era o protagonista. Eu estava fazendo Pátria minha segunda novela na Globo. E aí um dia a Globo engavetou o projeto por orçamento e acabou virando uma novela, Porto dos Milagres, na Rede Globo. E desde então eu fiquei com água na boca para trabalhar com o Fernando. Esperei não sei quantos anos, foi, sei lá, 94 isso. E vim Quase trabalhar. 30 anos. E sempre a gente se falava, vamos encontrar uma coisa, vamos trabalhar junto. E finalmente aconteceu em Corrida dos Bichos, um filme que nunca foi feito no Brasil, uma distopia, assim, e ambicioso no sentido de pós-produção. É um filme de ação, e foi maravilhoso, assim, trabalhar com ele. Eu faço um personagem, o Abu, que é um personagem bem diferente das coisas que eu já fiz. Foi muito interessante explorar essa personagem, um cara, enfim, um comportamento extremamente abusivo, todo torto, ao mesmo tempo humanizado, né? Sempre buscando humanizar as personagens, independente de concordar com elas ou não. E foi ótimo, estou bem curioso para ver o resultado. Um outro filme também chegando nas salas de cinema esse ano é O Filho de Mil Homens, que é dirigido pelo Daniel Rezende, adaptado da literatura de um cara que eu amo, que é o Walter Ugumãe. E esse mergulho, né? Como é que foi mergulhar nessa adaptação literária para as telas de cinema, dirigido pelo Daniel Rezende, que é um cara mais jovem, que tem uma experiência também em muitos gêneros de cinema. Então, a escrita do Walter Ugumãe é primorosa, né? É lindo e é muito poética. Então, adaptar livros para o cinema já é um desafio gigante, sempre, porque o leitor tem um filme na sua própria cabeça, e aí como é que a gente, né, como é que faz, qual é o recorte. Então o desafio começava na adaptação. Daniel é outro diretor também que a gente vinha estudando um projeto para a gente trabalhar. A gente se conhece já há um bom tempo. Eu fiz o Louco, né, na Turma da Mônica, o personagem Louco, e desde ali a gente ficou procurando algo, e aí chegou, ele me fez esse convite. O livro é deslumbrante, a personagem, um dos maiores desafios que eu já tive. Por quê? Se não é o maior, porque é uma personagem muito lúdica, dificílima de humanizar. Dificílima. Eu não sei nem se eu consegui. Foi o processo de preparação, e antes, assim, eu lembro na noite anterior do primeiro dia, eu praticamente não dormi. Assim, eu não sei como fazer. Eu adoro isso, porque eu acho que o dia que eu perder isso, de estar tranquilo, tem alguma coisa de errado. Então eu gosto muito de estar sempre recomeçando. Eu acho que o trabalho do artista é sempre recomeçar. Tá sempre como? Porque quando você coloca numa forma, a chance de sair uma caricatura ou um estereótipo é muito grande. E quando você olha assim para fazer uma retrospectiva, né, quando você pensa, avalia assim tudo que você fez, esses filmes, tem também os filmes internacionais, embora você considere apenas uma carreira, né, a nacional e internacional, você é um ator do mundo, né? É assim que você pensa, né? É lógico, porque de dentro, né, para mim é uma jornada só. O que às vezes eu estou trabalhando numa língua diferente. E já tive a oportunidade de trabalhar não só em inglês, trabalhei em espanhol, trabalhei em russo. Então, assim, muda a língua, mas são histórias sobre pessoas, né? E é por isso que o cinema atravessa as fronteiras. Essencialmente, é uma estrada só. E o que você guarda ainda daquele menino de O Bicho de Sete Cabeças? Tesão de estar no set, a vontade de dar o melhor que eu puder, o mergulho, a entrega. Eu continuo assim.
Besteira! Quem é você? E você? Eu quero continuar fazendo o que eu amo, que é esse ofício que eu escolhi e que tanto me ensina e me abastece. E eu tenho a sorte de poder trabalhar as minhas questões, minhas dores através do meu ofício. É terapêutico para mim. E eu quero simplicidade, eu quero desfrutar os momentos, né, mais os momentos, o real, né? A gente está tão distraído com as telas, imagina, o mundo tá uma loucura, que cada vez mais eu valorizo o contato humano, os momentos, o tempo de qualidade que eu tenho com as minhas filhas, brincar com elas, ler um livro antes de dormir. É isso que me abastece, é isso que me sustenta, e a partir dessa vivência é que eu vou e faço as personagens, os filmes, entendeu? Então tem a ver com o viver, estar presente. Maravilha. Eu vou continuar na tua cola também. Por favor. Não, o Canal Brasil é parte da minha história e, enfim, eu não sei quantos anos que o primeiro filme foi... 2000 lançado. 2000, então, 25 anos no cinema, né? E o Canal Brasil sempre esteve por perto. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração gigante por todo o trabalho e apoio, suporte que o canal dá ao cinema brasileiro. Então, por favor, que a gente continue junto. Obrigada. Imagina. Parabéns. Obrigado eu. Cinejornal chegando ao fim, mas você sabe que pode continuar acompanhando a gente pelas redes sociais do Canal Brasil. É só você apontar sua câmera para o QR Code, tá bom? Até mais. Beijo. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de bola? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.